Pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Diogo Burlamac e com muito prazer nós estamos começando o nosso curso de correção de questões de língua portuguesa para concursos organizados pela banca Sebrasp, CESP-Sebrasp. Então, se você vai fazer, está se preparando para algum concurso aí que vai ser organizado pelo Sebrasp, você está no lugar certo. Aqui nesse canal, pessoal, como eu sempre falei no meu curso ali de correção de questões de língua portuguesa para a banca IBFC, e assim como vou falar no meu curso de correção de questões de língua portuguesa para a banca VUNESP, o da banca VUNESP eu também estou aqui iniciando, da banca IBFC já está iniciado, está aí no meio do caminho. Como eu já tinha falado lá, neste curso aqui, pessoal, eu não vou convidar nenhum de vocês para o meu grupo do Telegram, onde eu vou postar novidades, porque o único lugar onde eu vou postar novidades é aqui no YouTube. Eu também não vou dizer para vocês que eu encontrei os 3 ou 4 pilares da sua aprovação, ou os 3 pilares para você gabaritar as provas de língua portuguesa elaboradas pela banca Sebrasp em 2 semanas. Em 2 semanas, se você seguir os meus 3 pilares do sucesso, você vai gabaritar a prova. Não. Eu não vou fazer isso com vocês, porque a minha ideia aqui é não contar mentira para vocês. A minha ideia aqui é justamente fazer com que vocês se preparem bem, com que vocês tenham material de qualidade, atualizado, né? Por meio de uma pessoa que tem certa experiência. Também não vou dizer aqui que este canal é o melhor canal de língua portuguesa do YouTube, que eu sou o melhor professor. Não! Tem tantos professores e professoras bons aí no YouTube, né, disponibilizando conteúdos gratuitos de qualidade. Eu acho que sempre o que pesa é a recepção, né, que cada aluno, cada aluna tem de acordo com a metodologia do professor ou da professora que está trabalhando com língua portuguesa. Beleza? Então, aqui nós não vamos contar essas situações mirabolantes de que você vai obter um sucesso em 2 semanas, porque não é assim. É muito tempo de bunda na cadeira, você precisa. O segredo do sucesso é resiliência, material, bom material, uma boa aula, um bom professor, aquele com que você, de repente, tem mais afinidade, ou professora com quem você tem mais afinidade, com quem você acaba entendendo um pouco melhor os assuntos, as lacunas que você porventura pode ter ainda no conhecimento de gramática da língua portuguesa. E também bunda na cadeira. Não sei se eu já falei da bunda na cadeira, mas a bunda na cadeira é o principal. Foco, resiliência, bunda na cadeira. Assim que a gente chega lá. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos aqui para a nossa aula 1 de correção de questões de língua portuguesa para a banca CESP-Sebrasp. Vamos lá. Então, pessoal, aqui na questão de número 1, eu optei por fazer esse curso especificamente com questões da banca Sebrasp de certo e errado, tudo bem? Para não misturar as bolas aí. Pretendo depois fazer um curso de correção de questões também da banca Sebrasp, especificamente para questões de múltipla escolha, tá? Eu digo isso porque as questões, a forma de cobrança da própria Sebrasp, quando a questão é de certo ou errado e quando a questão é de múltipla escolha, tem lá um pouquinho de diferença, tá? Então eu não quis misturar as bolas aqui e a gente começa pela questão número 1, Sebrasp 2024, prova para o Tribunal de Contas do Acre. Vamos lá. Considerando as ideias e aspectos linguísticos do texto apresentado, julgue o item que se segue. Pessoal, vocês vão ver que em vários momentos eu vou fazer as questões sem grande parte do texto, às vezes sem o texto. Isso porque eu sempre falo com meus alunos, com minhas alunas, que deem preferência a fazer primeiro aquelas questões, deem uma olhada no geral, na prova, quando vocês abrirem o caderno de prova, deem uma olhada geral, não sai lendo o texto logo de cara. Ah, Diogo, a prova tinha 4 textos enormes, eu li os 4, depois não teve tempo para fazer as outras disciplinas. Pois dê uma passada pela prova de língua portuguesa, pule todas as questões que dizem, de acordo com o texto, o autor do texto quis dizer que, depreende-se do texto, porque essas são questões em que vocês vão ter que ler o texto inteiro, com certeza.
tá? Agora, tem questões de crase, por exemplo, de concordância, de regência, de pontuação, às vezes de uma função sintática qualquer, né? ou às vezes de classe de palavras, ou uma questão de coesão textual, em que a gente consegue ir justamente naquele ponto específico do texto. Às vezes uma frase só basta, às vezes um período basta, às vezes um parágrafo basta. Às vezes não, às vezes a gente tem que tirar ali 2 parágrafos ou até o texto inteiro. Então, eu dou preferência a gente começar as provas, eu sempre falo isso com o pessoal, comece as provas pelas questões que vocês podem resolver sem precisar ler o texto. Depois sigam para as questões das outras disciplinas. Depois marquem o cartão resposta. Se sobrar tempo, voltem para a prova de língua portuguesa, leiam o texto e façam as questões de compreensão e interpretação. Tá? Testem isso da próxima vez e depois me digam aí se valeu a pena, se foi melhor, se vocês acharam que compensou fazer dessa forma, tá bom? Então vamos lá. Vocês vão ver então que várias questões aqui, né? Eu trago pequenos trechos do texto que são suficientes para a gente resolver as questões, tá bom? Vamos lá. A correção gramatical e os sentidos do texto, né? Ou seja, esse aqui é um enunciado clássico do Sebrasp, seriam mantidos caso se substituísse a forma verbal incluem, no último período do terceiro parágrafo, por considera. Então, pessoal, é uma questão, né, que ao mesmo tempo trata de regência, porque a gente está vendo que ela vai trocar um verbo que está no plural por um verbo que está no singular. Então, a gente vai ter que achar o sujeito, né, que está ligado a esse verbo aí, porque o verbo vai concordar com o sujeito da frase, com o sujeito ao qual ele se refere, né? E tem também aí e essa é uma questão também de significação das palavras, porque a gente tem que ver se incluir pode ser sinônimo, empregado como sinônimo de considerar, tá bom? Vamos lá. Então tá aqui, ó. Quando se incluem, deixa eu botar aqui. Quando se incluem, então tá aqui. Né? Esse quando se incluem, pessoal, é a mesma coisa de quando são incluídos, tá? Esse se é um pronome passivador. Então, tô falando aqui em pronome passivador, só mais uma coisa. Esse curso é um curso de resolução de questões, pessoal. Então, eu só aconselho que você esteja aqui se você, pelo menos, já deu uma passada, né? Por todo o conteúdo teórico, tem uma noção básica do que eu estou falando aqui, do sujeito, do pronome passivador. Se não, aconselho que vocês retomem esses estudos aí, revejam esses conceitos para depois voltar para o curso de correção de questões. Claro que no curso de correção de questões, a gente está aqui para preencher lacunas, falar coisas que de repente vocês não sabem, ensinar a fazer as questões de prova, mas é fundamental que os conceitos básicos vocês já saibam, já tenham tido contato com eles, tudo bem? Então vamos lá, esse se é um pronome passivador, né? Quando se incluem, quando são incluídos, né? Ou seja, quando se incluem as despesas ou quando são incluídas as despesas, seria essa a ideia. Tá, então ele quer trocar incluem. Pessoal, como eu já fiz a inversão da voz passiva sintética aqui da voz passiva sintética para a voz passiva analítica, ó, quando se incluem as despesas, ou quando são incluídas as despesas. Então, vejam que o sujeito desse verbo incluir aqui é as despesas efetuadas, né? Por estados, tudo bem, vamos botar aqui como um sujeito expandido, tá? Enfim, mas o núcleo, que é o que nos interessa, o núcleo é despesas. Então, despesas incluem. Seria essa a ideia. São incluídas despesas, né? Seria essa a ideia. Então, esse verbo está no plural justamente porque ele concorda com o núcleo do sujeito que também está no plural. Ora, se eu trocar incluem por considera, né? O verbo considerar, nesse contexto aqui, pessoal, é sinônimo, sim, de incluir, né? Ou seja, você não incluiu as despesas, você não considerou as despesas. Sim, a gente consegue trocar, mantém o sentido original do texto. Agora, pensa comigo, quando se considera as despesas, quer ver como é que fica pior se eu passar para a voz passiva analítica? Quando as despesas é considerada. Perceberam aqui que eu tive um probleminha aqui de concordância? Tranquilo, pessoal?
Então, aqui ele diz que a correção gramatical e os sentidos originais do texto seriam mantidos. Não, a correção gramatical não seria mantida não, porque o verbo precisaria estar no plural também para concordar com o seu sujeito, que tem um núcleo no plural também. Tudo bem? Então a questão está errada, 1 errada. 2. Considerando as ideias e os aspectos linguísticos do texto apresentado, julgue o item que se segue. A forma verbal requerem, segundo período do segundo parágrafo, está empregada no texto com o sentido de demandam, necessitam de. Esse aqui já é uma questão de significação das palavras mesmo, né? Então vamos lá. A União Europeia reconheceu as compras públicas como instrumento de inovação e de provimento de mercados pioneiros para novos produtos, definindo-as como compras de bens e serviços que ainda não existem, que precisam ser aperfeiçoados ou que requerem pesquisa e inovação para atender às necessidades especificadas pelos usuários. Então, compras de bens e serviços, os quais ainda não existem, ou seja, e que precisam ser aperfeiçoados, os serviços precisam ser aperfeiçoados, ou que requerem pesquisa, ou seja, ou que demandam pesquisa. Eu poderia então trocar tranquilamente, poderia trocar perfeitamente o requerem, a forma verbal requerem, pela forma verbal demandam. E veja bem, pessoal, quem requer algo, o verbo é transitivo direto, então não há preposição aqui, intermediando a forma verbal e o seu complemento. Quem demanda algo também, eu vou trocar simplesmente ali pela forma verbal sem precisar de preposição. Agora, eu poderia também trocar por necessitam. Necessitam. Porque nesse contexto aqui, pessoal, requerer, demandar, necessitar tem o mesmo sentido, tá? Só que o verbo necessitar é um verbo transitivo indireto que rege um complemento preposicionado, cuja preposição é a preposição de, tá? Então, realmente, eu poderia trocar tranquilamente que requerem pesquisa e inovação, que demandam pesquisa e inovação e que necessitam de pesquisa e inovação. Por isso que a questão 2 está certa. Beleza, pessoal? Espero que tenham acertado. Digo sempre para vocês, quando formos fazer as questões, se for o caso, vocês deem uma pausa aí, Deem uma pausa, procurem resolver ali 1 minuto no máximo para cada questão, tá, pessoal? Vamos tentar fazer dessa forma. Pausa o vídeo, 1 minuto para cada questão no máximo, solta o vídeo e vê a correção. Beleza? Vamos lá. 3. Em relação às ideias e estruturas linguísticas do texto apresentado, julgue o item que se segue. Conclui-se da leitura do texto que seu autor tem uma visão negativa do trabalho de Descartes, o que se comprova pelo emprego, no terceiro período do segundo parágrafo, do adjetivo reducionista e da expressão análise mecânica da mente humana. Esse aqui, pessoal, era um texto pequeno na prova. Eu coloquei, ele tinha 2 parágrafos, tá? E eu coloquei aí o segundo, tá? Que é suficiente para a gente resolver. Então ele diz assim: ridicularizar Descartes tornou-se moda em neurociência. Depois da publicação, em 1994, de O Erro de Descartes, o best-seller de Antônio Damasio, muitos manuais contemporâneos que tratam de consciência passaram a criticar Descartes, alegando que ele teria atrasado a pesquisa em neurociência. Então veja bem que até então o autor ele está só expondo essa situação, dizendo que depois da publicação do livro do autor aí, Antônio Damasio, o Descartes passou a ser criticado e essas pessoas alegando que ele teria atrasado, ou seja, uma hipótese. Aí ele segue. A verdade, porém, isso aqui já é um bom sinal, ó, porque porém é uma conjunção adversativa, ou seja, uma conjunção que expressa aí uma oposição, um contraste de ideias, não é isso? Então, a verdade, porém, entretanto, no entanto, todavia, contudo, a verdade, porém, é que Descartes foi um cientista pioneiro, fundamentalmente um reducionista.
cuja análise mecânica da mente humana, né? Olha só, veja bem, o autor ele fala assim, ele concorda que o Descartes foi um reducionista, né? Ele realmente fez uma análise da mente humana de forma mecânica, né? Aí ele fez uma analogia da mente humana com uma máquina, tudo bem. Só que olha o que ele fala aqui, pessoal. Muito à frente do seu tempo. Então, assim, dá a entender que o autor está querendo dizer que o Descartes, apesar dele ter sido, né, ter feito uma análise reducionista, ele fez uma análise puramente mecânica da mente humana, mas com o que ele tinha na época, conhecimento, tecnologia que ele tinha na época, né, ele esteve muito à frente do seu tempo, tudo bem? E que, olha só, ele foi o primeiro exercício de biologia sintética e de modelagem teórica, ou seja, o cara estava à frente do tempo dele, né? Foi pioneiro nesse exercício de biologia sintética e modelagem teórica. E aí fala assim, o dualismo de Descartes não foi um capricho de momento, não foi um capricho dele, tá? Fundamentava, sim, um argumento lógico, ou seja, com o que ele tinha na época, tá? As condições que ele tinha na época, que afirmava a impossibilidade para qualquer máquina de imitar a liberdade da mente consciente. Então, pessoal, quando ele fala que conclui-se, né, da leitura do texto, que o autor tem uma visão negativa do trabalho de Descartes, muito pelo contrário, o autor está defendendo, né, está defendendo o Descartes aqui, e isso fica bem evidente aqui na hora que ele fala porém, tá? E aí ele vai fazer essa série de ressalvas aí sobre o trabalho do Descartes, que apesar de criticado, para ele tem sim seu valor. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Então, questão 3, errado. Vamos lá para a próxima questão. Questão de número 4 fala assim para nós. Julgue o item seguinte, referentes aos sentidos e aspectos linguísticos do texto. No trecho, em relação às distorções que podem incorporar e exacerbar. Primeiro período do segundo parágrafo. A forma podem... Vamos já achar ela aqui, pessoal? Vamos ver aqui. O que resultaria... Aqui, ó. A forma podem. Tá? Deixa eu só melhorar aqui pra gente. A forma podem, que tá aqui. Está flexionado na terceira pessoa do plural, realmente tá. Porque ela concorda com o termo distorções. Então, eu vou botar aqui que ele está dizendo que ela concorda com distorções, ok? Que é o referente do sujeito das orações presentes no segmento que podem incorporar e exacerbar. Então, está querendo dizer que distorções é o referente, né? É o sujeito referente do verbo, da forma verbal podem. Então vamos ler o trecho, pessoal. Aqui não tem jeito, tem que ler o trecho. A conferência considera que as tecnologias de IA podem ser de grande utilidade para a humanidade e podem beneficiar todos os países, mas também suscitam questões éticas fundamentais. Por exemplo, em relação às distorções que podem incorporar e exacerbar. Pensa comigo, pessoal. São as distorções que podem incorporar e exacerbar alguma coisa? Eu estou pensando aqui o seguinte, quem pode incorporar e exacerbar alguma coisa? Ah, Diogo, as distorções. As distorções vão incorporar e exacerbar. Não faz o menor sentido, pessoal. Tá? A despeito de estar um pouquinho longe aqui, um pouquinho descolado da forma verbal, né, o sujeito, na verdade, vai ser as tecnologias, aqui, ó, as tecnologias de IA, né? Então, esse aqui é o referente, ó, as tecnologias de IA. Tudo bem, Diogo, que ela é o sujeito mesmo, né? Aqui, direto também, desse verbo poder. Beleza, também é. Mas o referente deste verbo aqui também é as tecnologias de IA. Porque, olha só, as tecnologias de IA, elas podem ser de grande utilidade para a humanidade e podem beneficiar todos os países. Mas também as tecnologias de IA, suscitam questões éticas fundamentais. Por exemplo, em relação às distorções que ou seja, as tecnologias de IA, podem incorporar e exacerbar. Beleza, pessoal? Então,
essa questão aqui, ela está errada. Teve gente já, e antes que vocês perguntem também, Diogo, mas esse que não é um pronome relativo? É. Ele não retoma distorções? Sim, retoma. Retoma distorções. Ele retoma distorções que, distorções as quais. Mas só que se a gente for analisar a oração subordinada adjetiva, que ficaria ela descolada, ficaria assim, ó, que podem incorporar e exacerbar. Na verdade, esse que retoma distorções, e aí seria o objeto direto dessa oração, ou seja, não tem nada a ver com o sujeito. Então ficaria assim, se a gente fosse trabalhar essa noção dessa oração subordinada adjetiva descolada dali. Ficaria assim, as tecnologias de IA podem incorporar e exacerbar que, ou seja, podem incorporar e exacerbar distorções. Seria essa a ideia, tá? Mas, se vocês não entenderam muito bem o que eu estou falando aqui, Diogo, ficou muito abstrato, calma, que esse não é o assunto para agora. A gente vai chegar lá, vai falar de oração subordinada adjetiva, tá bom? Mas se vocês sacaram o que eu falei aqui, aí fica evidente que o sujeito é realmente as tecnologias de IA. Beleza, pessoal? Então, questão 4 está errada. Vamos para 5. Estaria mantida a correção gramatical do quarto período do primeiro parágrafo, caso a partícula se em verifica-se fosse deslocada para a posição proclítica se verifica. Questão clássica também do CESP, pessoal. Então vamos lá. Ele só quer saber se a gente pode mudar o pronome oblíquo átono, né? Uma questão de colocação pronominal, mais especificamente dos pronomes oblíquos átonos, me, te, se, nos, vos, ou a, os, as, li, eles, né? Da posição enclítica, ou seja, depois do verbo, para a posição proclítica, ou seja, antes do verbo. Vamos lá. Em um contexto de crescente instabilidade macroeconômica, de desregulamentação das relações de trabalho, em função do impacto disruptivo de tecnologias digitais na intermediação dessas relações, verifica-se. Então veja bem, pessoal, olha só que interessante. Aqui a gente tem um termo intercalado, não é isso? Ó, contraversão, tá? E depois nós ainda temos uma vírgula. Ou seja, naquelas regrinhas que a gente vê lá de colocação pronominal, a gente vê inclusive quando nós temos um termo atrativo, uma palavra atrativa, por exemplo, um advérbio, ou uma locução adverbial, ou um adjunto adverbial, né? Mas enfim, uma expressão de caráter adverbial, a gente sabe que se eu empregar vírgula, por exemplo, hoje, vírgula, iniciou-se alguma coisa. Eu não posso escrever hoje, vírgula, se iniciou. Por quê? Porque eu estou usando a vírgula, tá? Essa é uma regrinha, ou seja, uma decorebazinha, mas tem que saber, tá? Então aqui, como houve, ainda mais aqui, né, que eu tenho um termo intercalado com travessão e tenho a vírgula, tá? A ênclise vai ser obrigatória, pessoal. Não vai ter para onde correr, tá? Então eu não posso colocar esse se anteposto ao verbo. Eu não posso fazer aqui, eu não posso colocar esse se em posição proclítica. Tudo bem? Então, pessoal, por mais que a gente... Diogo, mas no dia a dia, lá não tem palavra atrativa lá na frente, né? E aí no dia a dia eu não posso colocar próclise? Pode, no dia a dia sim, né? Mas aqui, pessoal, não tem jeito. Eu vou falar para vocês o que eu sempre falo para todos os alunos. Se vocês não sabem as regras de gramática da língua portuguesa, isso não quer dizer que vocês não sabem português. Tem nada a ver, tá? Saber português, todo mundo sabe falar em português aqui, a gente compreende quem fala em português e nós somos compreendidos quando falamos, tá? O que a gente precisa para a prova é saber as regras da gramática da língua portuguesa, assim como a gente tem que saber as leis, né, para fazer uma prova de direito constitucional, direito administrativo, direito penal, processual penal, legislação extravagante, a gente precisa saber as regrinhas aí da gramática da língua portuguesa. Beleza? Tranquilo? Então, a questão de número 5, ela está errada. Deixa eu mudar de cor aqui para o pessoal que é mais ortodoxo. A questão está errada. Maravilha? 6. Julgue o próximo item relativos a aspectos linguísticos do texto. No primeiro período do segundo parágrafo, a forma verbal poderiam... Já vamos achar ela aqui, pessoal? Eu aconselho que façam sempre isso na hora da prova, tá? Então, ele está
eu acho que facilita. No primeiro período do segundo parágrafo, a forma verbal poderiam. Já vai lá no texto, sublinha. Tá? Vai sublinhando tudo que ele precisar, faz uma setinha para ver quem ele está dizendo. O verbo poderiam concorda com a palavra X. Você vai lá, sublinha o verbo, puxa uma setinha para a palavra que a banca está dizendo, né, que ela se relaciona. Tá? Aí você volta, né, terminou de fazer isso, lê o comando da questão de novo, volta lá e analisa. Eu acho que fica mais fácil, fica mais prático. Vamos lá. Então a gente vem aqui, poderiam estar flexionado na terceira pessoa do plural porque concorda com os termos. Então vamos lá, concorda com ofertantes e demandantes. Tá? Então concorda com ofertantes e demandantes. Tá? Aqui eu estou colocando um quadrado, mas na hora da prova pode fazer uma setinha, enfim. Pode relacionar da maneira que você quiser. Agora sim, vamos ler o trecho. As plataformas digitais facilitam a articulação entre ofertantes e demandantes de trabalho, ou seja, os quais eles, os ofertantes e demandantes, de outra forma, poderiam ter dificuldades para interagir entre si. Então, pessoal, quando a gente fala que esses ofertantes e demandantes poderiam ter dificuldades, realmente, né? A forma verbal poder aqui, ela está empregada na terceira pessoa do plural, porque ela concorda com ofertantes e demandantes de trabalho, tá? Ou seja, que poderiam ter dificuldades para interagir. Apesar, pessoal, de eu achar, né, que o verbo poder, na verdade, ele está concordando com o que, tá? Que retoma ofertantes e demandantes de trabalho. Mas também não está errado a gente pensar que, tudo bem, o referente, Diogo, o referente é ofertantes e demandantes. Com certeza, tá? Então, por isso que ele está empregado na terceira pessoa do plural. Beleza? Então, a questão está certa. Maravilha, pessoal? Vamos seguir que ainda tem bastante coisa para a gente ver aí. Questão 7. Considerando os sentidos do texto precedente, seus aspectos linguísticos, julgue o item que se segue. No primeiro período do texto, no primeiro período do terceiro parágrafo, a forma verbal significar, tá aqui, corresponde à terceira pessoa do singular do futuro do subjuntivo. Opa, vamos lá. Futuro do subjuntivo, cujo emprego, no caso, se deve ao uso do conectivo se. Então, pessoal, o que tem que ficar claro para vocês? Olha só. Pensa aqui, por exemplo, no verbo cantar. Tá? Cantar e vou colocar cantar aqui de novo. Percebam que quando o verbo ele é regular, pessoal, vai ter um probleminha. Se o verbo estiver solto, fora de contexto, ele vai ter a mesma forma no infinitivo. Então, por exemplo, se eu botar assim, ela pediu para eu cantar. Por exemplo, para eu cantar. Né? Então, o verbo cantar aqui, nesse caso, está no infinitivo. É o nome do verbo, para eu cantar. Tudo bem? Agora, o verbo no futuro do subjuntivo, ele vai ter a mesma forma. A mesma forma do infinitivo. Isso quando o verbo for regular. Então, por exemplo, olha só. Se eu cantar no casamento, vocês vão sair correndo. Tá? Então, vejam que aqui, na primeira, ele está no infinitivo, o verbo cantar. Na segunda, ele está no futuro do subjuntivo. Tá? Justamente porque esse se, pessoal, ele passa para a frase uma ideia hipotética, né? É uma possibilidade, uma circunstância condicional. E isso se relaciona diretamente com o futuro do subjuntivo. Subjuntivo já é um modo verbal, né, que indica justamente uma situação hipotética, né, não fatual. E aí o futuro do subjuntivo realmente ele vai ter essa nuance de uma situação hipotética, né, geralmente acompanhado aí de uma conjunção condicional ou às vezes temporal. Quando eu cantar, se eu cantar, tudo bem? Tá, Diogo, mas tudo bem. E como é que eu vou fazer, só dá um bizu pra gente aí, de como é que eu vou fazer para diferenciar, como é que eu vou saber, na hora, eu vou estar nervoso, vou estar nervosa, como é que eu vou saber se é o infinitivo ou o futuro do subjuntivo?
Aí vocês vão pegar, lembra que eu falei que o verbo, quando ele é regular, ele nos traz esse probleminha? Aí vocês vão pegar um verbo irregular, por exemplo, o verbo fazer. Fazer é o verbo no infinitivo, é o nome do verbo, não é isso? Verbo fazer. Então, ela me pediu para eu fazer os docinhos da festa. Para eu fazer os docinhos da festa. Então, realmente, quando a gente emprega um verbo irregular, como o verbo fazer, por exemplo, aqui nesse caso você vai ter certeza que aqui ele está no infinitivo, na forma nominal infinitivo. Agora, coloca ele aqui, pessoal. Se eu fazer, não. Para a gramática normativa, né? Para a gramática que a gente usa para concursos, se eu fizer. Quando eu fizer. Não é isso? Então, aqui vejam que quando o verbo ele é irregular, pessoal, né? Nesse caso aí do verbo fazer, ele tem diferença. Então, a gente consegue matar quem é o infinitivo, quem é o subjuntivo. Então, numa questão de prova em que vocês tenham dúvida, porque a banca provavelmente vai colocar um verbo regular, vocês finjam que o verbo é o verbo fazer. Se permanecer fazer, o verbo está no infinitivo. Se a forma mais correta lá for fizer, é porque o verbo está no futuro do subjuntivo. Beleza? Voltando para a questão, ela fala que no primeiro período do terceiro parágrafo, a forma verbal significar está na terceira pessoa do singular do futuro do subjuntivo, cujo emprego, no caso, se deve ao conectivo ser. Exatamente, pessoal. Se a expressão significar. Ou seja, aqui está na ideia da hipótese mesmo. Tá? Esse ser realmente, né, expressa aí uma circunstância condicional, uma circunstância hipotética e está diretamente ligado ao futuro do subjuntivo. Tudo bem? A gente pode, inclusive, usar esse bizu que eu acabei de ensinar. Se a expressão fazer a criação, ficou horrível, né? Agora, se a expressão fizer a criação, opa, Diogo, deu certo, ficou melhor. Então, mais uma prova, a prova dos 9 aí, que realmente aqui esse verbo está no futuro do subjuntivo e não no infinitivo. Por isso, a questão 7 está certa. Beleza? Questão 8. Eu vou apagar, tá, pessoal? Para não ficar muito sujo aí. Vamos lá. Questão 8. Em referência às ideias veiculadas no texto apresentado e a seus aspectos linguísticos, julgue o item seguinte. No segundo período do segundo parágrafo, o pronome se, mais uma questão de colocação pronominal, tá? Então, no segundo período do segundo parágrafo, o pronome se poderia ser deslocado para depois da forma verbal torna. Então, vamos ver. Vamos lá fazer aquilo que eu estou indicando para vocês. Então, o pronome se, que está aqui, né? E o verbo torna está aqui, né? Então, o pronome se poderia ser deslocado para depois da forma verbal torna, escrevendo torna-se. Na verdade, está aqui embaixo, né? Tá aqui, ó. Ali é o comando da questão, Diogo. Beleza, a idade, pessoal. Vamos lá. Escrevendo-se torna-se, né? Sem prejuízo da correção gramatical do texto, uma vez que a posição do pronome nesse caso é mera escolha estilística. Pessoal, se vocês não lembram desse assunto, vocês precisam rever, porque colocação pronominal despenca em prova. Colocação de pronome oblíquo átono, pessoal, despenca em prova. Então, vocês precisam saber quais são aquelas ditas palavras atrativas. Tá? Para a prova de concurso, a gente usa esse termo mesmo. Palavras atrativas do pronome oblíquo átono. Tá? Fatores de próclise, vocês precisam saber em quais casos a ênclise é empregada. E, Diogo, tem caso que é facultativo? Tem. Por exemplo, quando você tiver um verbo no infinitivo. Um verbo no infinitivo, mesmo havendo fator de próclise, a gente costuma usar a ênclise, né? Até no dia a dia. Ela me pediu para não a incomodar, ou para não incomodá-la, né? Enfim, tá no infinitivo, normalmente a gente pode usar os dois. De resto, vocês precisam gravar aquelas regrinhas, até porque o CESP, por exemplo, o Sebrasp, adora a questão de colocação pronominal, tá? Até hoje cai, e em provas difíceis, às vezes, para concursos difíceis, vocês vão encontrar questão de colocação pronominal, beleza? Então vamos lá. Quando se torna, pessoal, aqui tem que estar batido para vocês. Quando é uma conjunção subordinativa, adverbial temporal. Mas o que acontece? Conjunção subordinativa, toda conjunção subordinativa é fator de próclise, tá?
As coordenativas, algumas. Agora, toda conjunção subordinativa é fator de próclise. Tudo bem? Principalmente, pessoal, olha só, esse grupo aqui, ó, que eu costumo chamar de grupo QU. Quando, que, quem, tá? Ou seja, esse grupinho aí que despenca em prova é fator de próclise. Tudo bem? Então, quando se torna uma ação, não poderia ficar quando torna-se, porque o quando é uma conjunção subordinativa. E conjunções subordinativas são fatores de próclise. Em outras palavras, atraem o pronome oblíquo átono. Tá bom, pessoal? Então, 8, errado. Tranquilo? Então, vamos lá. A gente fala em atrair pronome oblíquo átono, pessoal. Isso não é lá muito correto, né? Mas para a prova a gente usa esses termos e fica mais fácil de a gente entender, né, do que se trata o assunto. Eu acho que fica mais palpável, fica com menos abstração, tá? Então eu vou usar os termos que a gente está acostumado a usar no ensinamento para concursos públicos, tá bom? No meu mestrado lá em estudos de linguagens eu utilizo outros termos, faço outras análises. Aqui a minha preocupação é que vocês acertem todas as questões da prova que vocês vão fazer. E que depois vocês venham aqui e coloquem aí nos comentários. Pô, Diogo, eu acertava 9 questões de 15. Na última prova que eu fiz, eu acertei 11. Agora eu vou rumo aos 13. Beleza. Aí o outro fala, Diogo, eu estava acertando 15 e agora eu estava acertando 13 e agora eu gabaritei a prova depois das aulas aqui. Vou ficar feliz, tá bom? Então, por favor, entenda que eu vou falar os termos aqui necessários para que vocês acertem as questões. Vamos lá. Questão de número 9. Julgue o item que se segue relativos a aspectos linguísticos do texto e as ideias nele representadas. No terceiro período do primeiro parágrafo, o termo embora. Embora é uma danada de uma conjunção que despenca em prova, pessoal. Tá bom? Embora pode até ser um advérbio que me dá uma ideia de afastamento. Ah, ele foi embora, tudo bem, né? Uma expressão de caráter adverbial que expressa um afastamento, mas normalmente é a nossa conjunção subordinativa adverbial concessiva. Que é uma concessão, Diogo? É uma ideia de oposição, é uma ressalva também, é aquela ideia de que algo tinha tudo para acontecer e não aconteceu, ou o contrário. Então, por exemplo, embora estivesse muito sol, eu fui correr no parque. Ou seja, a gente esperava, né, as pessoas esperavam que eu não fosse correr no parque porque tá sol. Então, assim, eu quebrei a expectativa das pessoas. Poxa, embora estivesse ventando muito, ele foi pra piscina, né? Então, pô, tá ventando pra caramba, cara, não vai entrar na água. Não, mas ele entrou, tá? Então, seria essa a ideia. É uma concessão, tudo bem? E embora, pessoal, despenque em prova, e vocês precisam saber outras principais conjunções concessivas, tá? Ou até locuções prepositivas que dão ideia de concessão também, como apesar de... Opa, peraí que ficou pequenininho, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, pessoal. Aí, agora vai. Ó, apesar de... É uma locução prepositiva que me dá uma ideia de concessão. Se eu botar o que aqui, ela vira uma locução conjuntiva, apesar de que também me dá uma ideia de concessão. Ainda que estivesse chovendo, fomos à praia. Por mais que estivesse chovendo, fomos à praia. Tá? Conquanto. Então, são conjunções, locuções conjuntivas que vocês precisam saber, precisam guardar, porque elas caem bastante em prova. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Voltando aqui para a questão, ela diz que expressa em relação anterior um sentido explicativo, isso está errado, tá? É um sentido concessivo, como a gente já falou. Essa aqui, pessoal, é o tipo da questão que continua caindo. Deixa eu até voltar aqui. Esse aqui é o tipo de questão do CESP, continua caindo, tá? Às vezes em concursos muito difíceis, e a questão aparece lá em que vocês precisam gravar de verdade, vocês precisam decorar os principais sentidos das conjunções. É muita coisa? É. Mas se quer passar em concurso, não tem jeito. Vai ter que gravar. Ah, Diogo, as principais conjunções temporais, isso. As principais concessivas, isso. As principais condicionais, isso. Tá? Faz uma tabelinha, cola na parede do quarto, cola na parede do banheiro,
enfim, cola onde você tiver que colar e fica vendo aquilo todo dia, tudo bem? Quando for estudar português, enfim, fica sempre dando uma olhada naquilo. Não que vocês não tenham que interpretar a frase onde a conjunção está empregada. Até porque existem conjunções que são polissêmicas, tem mais de um sentido, não é isso? Então vocês precisam, não dá, por exemplo, para eu olhar a conjunção e falar assim, eu não vou nem ler o que a questão quer, ela é aditiva. Não, porque ela pode ser aditiva, normalmente ela é aditiva, mas ela pode ser adversativa também, né? Então, por exemplo, João foi à feira e Marcos foi ao mercado. Conjunção aditiva, coordenativa aditiva. Ele estudou muito e não passou. Conjunção aditiva? Conjunção adversativa. É o e empregado com a ideia adversativa. Então, muito cuidado. Leiam a frase, interpretem a frase, mas tenham sempre em mente, né, os valores das conjunções, porque isso aí já adianta bastante na hora da prova. Você bateu o olho no embora, ideia de concessão e não de explicação. Tá bom, pessoal? Vamos voltar aqui. Explicação seria pois, porquê, o que, né? O próprio que, né? Então, por isso que está errado, beleza? Questão 10, vamos lá. Em relação aos aspectos linguísticos do texto e as ideias nele apresentadas, julgue o próximo item. No segundo período do texto, a forma pronominal sua. Vamos lá, vamos achar ela, como a gente tem feito. Aqui, ó, sua. Provocam sua expansão. Então, ele está dizendo que a forma verbal sua, nesta frase aqui, nesse trecho aqui, perdão, tem como referente as sociedades. Então, vamos lá, o referente aqui, ó, as sociedades. Vamos botar de outra cor, as sociedades. Tá? Então, feito isso, já marquei, né, aquilo que eu precisava marcar no texto. Agora eu volto e leio o trecho do texto. Segundo o nosso modo de ver, a evolução sociocultural é gerada por uma série de revoluções tecnológicas correspondentes a inovações prodigiosas no aparelho produtivo ou militar. Essas inovações, ao ativar as sociedades onde amadurecem, provocam sua expansão na forma de um processo civilizatório. Então vejam, pessoal, que esse trecho aqui, ó, ao ativar as sociedades quando amadurecem, né? Vamos só ver aqui. Essas inovações, ao ativar as sociedades onde amadurecem, provocam sua expansão. Então, aqui a ideia é que as inovações provocam a expansão das sociedades. Não é isso? Então, ele fala, ó, no segundo período do texto, a forma pronominal sua, provocam sua expansão, tem como referente a sociedade. Sim, porque o sujeito, pessoal, do verbo provocar é essas inovações, ó, né? Então, ó, tanto é que aqui está começando uma outra oração, ó. Ao ativar, então assim, essa aqui eu posso até descartar a princípio para poder pensar em quem é o sujeito da forma verbal provocar. Essas inovações provocam. Beleza. Mas vejam que se eu retirasse esse trecho aqui, ó, eu retirei esse trecho do texto, tá? Vejam que o sua ficaria sem referente. Olha só que interessante. Deixa eu até melhorar aqui, tá? Porque ficou muito bagunçado. Vamos dizer que eu retire essa oração que está intercalada, tá? Então eu vou retirar ela aqui, ó. Ao ativar as sociedades onde amadurecem, eu retirei essa oração do texto. Tá. Agora eu vou ler para vocês. Essas inovações provocam. Até aqui, beleza, porque o provocam está concordando com o sujeito e essas inovações, cujo núcleo é inovações. Tá. Essas inovações provocam sua expansão. Vejam que vocês iam me perguntar assim, mas expansão de quem, Diogo? Sua expansão? Expansão de quem? Não é isso? Então vejam que realmente o referente, ele está aqui nessa oração que eu retirei, né? Então fica evidente que essas inovações, ao ativar as sociedades onde amadurecem, provocam a expansão das sociedades, tá? Por isso
que a 10 está certa. Maravilha? Espero que tenham acertado. Vamos lá, mais uma. 11. Acerca de aspectos linguísticos do texto, julgue o seguinte item. No penúltimo período, a forma verbal gozavam. Vamos lá. Forma verbal gozavam. Cadê? Nenhum, inclusive. Gozavam aqui. A forma verbal gozavam. Está empregado na terceira pessoa do plural porque concorda com o termo privilégios. Pessoal, em outras palavras, ela está dizendo, né? Vou botar os privilégios, né? Ela está dizendo que gozavam concorda com o seu sujeito privilégio, não é isso? É isso que ela está dizendo, tá bom? Vamos ver. Os acordos de 1810 foram firmados contra a garantia da Inglaterra de que nenhum governo imposto por Napoleão em Portugal seria reconhecido. Tá. Por eles, ou seja, por esses acordos, né, se transferiam para o Brasil todos os privilégios de que gozavam os ingleses, ou seja, de que os ingleses gozavam. Perceberam, pessoal? Então, privilégios de que? Privilégios dos quais. Então, esse de que retoma quem? Retoma privilégios. Ok? Retoma privilégios. E aí, se a gente for pensar assim, quem gozava desses privilégios? Os ingleses, não é isso? Então, os ingleses é o sujeito da forma verbal gozavam. Logo, essa questão está errada. Beleza? Espero que tenham acertado. Vamos lá. 12. O tempo verbal. Ó, aqui eu nem coloquei trecho do texto, porque só pelo comando da questão dá pra gente saber. O tempo verbal em que se encontra flexionada. Não, tá aqui em cima, né? Porque tem uma que eu não coloquei mesmo, mas essa tá aqui em cima, é a mesma. O tempo verbal em que se encontra flexionada a forma seria no antepenúltimo período indica uma possibilidade futura vislumbrada a partir do passado. Então vamos lá. Pessoal, o verbo seria, a gente tem que saber desinência modo temporal. Seria, essa desinência ria, é a desinência modo temporal de quem? Do futuro do pretérito. Muita gente tem dúvida, pretérito, muita gente tem dúvida até hoje de como é que o futuro, como é que o pretérito, ou seja, o passado pode ter um futuro. E acho que nunca ninguém, ou pelo menos nunca vi, ninguém nunca me explicou isso aqui, pessoal. Ninguém nunca me explicou isso aqui. Sempre me diziam assim, o futuro do pretérito porque, enfim, termina iria, né? E ponto final, se vira aí. Eu vou ensinar para vocês porque que tem um tempo verbal na língua portuguesa que se chama futuro do pretérito, ou seja, um futuro que está no passado. Vou mostrar agora, beleza? Vamos lá. Ó, linha do tempo. Linha do tempo de hoje aqui, tá? Aqui agora aqui, ó. Vamos dizer aqui que são, vamos dizer que sejam 16 horas, tá? 16 horas. Tudo bem. Aqui são 8 horas da manhã, do mesmo dia, ok? E aqui são 10 horas da manhã. Tudo no mesmo dia, tá? Vamos supor que eu estivesse em casa e eu presenciei uma briga de vizinhos. Uma briga de vizinhos, cara. Olha só, coisa chata. E aí eu fui ali na fofoca, né? Peguei ali um café e fui pra janela olhar. E aí, o vizinho, sei lá, foi o vizinho A e o vizinho B. Estão brigando. 8 horas da manhã eles estavam brigando. Tá? 8 horas da manhã estavam brigando. O vizinho A e o vizinho B. Durante a briga, eu ouvi o vizinho A falar pro vizinho B. Assim, naquele momento, ou seja, 8 horas da manhã, eu ouvi o vizinho A falar pro vizinho B. Agora é discurso direto aqui, ó. Vou reproduzir exatamente o que o vizinho A falou pro vizinho B. Eu vou voltar aqui e vou pichar o seu portão. Olha só. Vou voltar aqui e vou pichar o seu portão. Tá, isso ele falou lá, né? Então ele avisou que ia voltar, né? E fazer a pichação no portão. Beleza. Ou então, 8 horas da manhã, o vizinho falou que ia voltar e pichar o portão.
E aí vamos dizer que aqui às 10 horas ele realmente tenha ido lá e pichou o portão do cara, né? Aí pichou o portão do cara. Tudo bem, isso aconteceu. Agora são 16 horas. Tanto 10 horas quanto 8 horas são o que, pessoal? Passado. Pretérito, não é isso? Beleza. Aí eu encontrei você na rua, com um de vocês na rua e falei assim, caramba, hoje eu presenciei uma briga, cara. Aí você fala, aí você também é fofoqueiro que nem eu fala assim, é mesmo, Diogo? E como é que foi? Fala, puta, o vizinho A e o vizinho B estavam discutindo. Vejam que eu estou reproduzindo algo que aconteceu 8 da manhã. E aí eu digo assim, só que agora eu não vou reproduzir a fala no discurso direto. Agora eu vou fazer a referência, né, em relação ao que ele falou pro outro. Aí eu falo pra você assim, não, e você não imagina. O cara pichou o portão do outro 10 horas da manhã. Eles brigaram às 8 e o cara foi lá e pichou o portão do outro 10 horas da manhã. Pichou o portão inteiro. Aí você fala, caramba, Diogo, é mesmo? É. Aí você fala assim, mas ele ameaçou, falou que ia fazer? Eu falo, falou, cara. Agora é que vem, hein? Eu falo assim, o vizinho A, às 8 horas da manhã, ele falou que picharia o portão do B. Opa, entenderam aqui a sacada, pessoal? Veja bem, eu estou me referindo a um fato no passado. Eu estou contando que às 8 horas da manhã, que está no passado, o vizinho A falou para o vizinho B que picharia, ou seja, que a partir das 8 horas para frente, que aí no caso foi às 10 horas, ele picharia o portão. Ou seja, isso é o futuro do pretérito, pessoal. É algo que foi, que está lá no passado, né? E tem uma nuance de futuro em relação ao passado. Ok? Espero que tenha ficado claro agora, que vocês tenham entendido, né? Por que existe um futuro do pretérito. Beleza? Mas o futuro do pretérito ele também vai mais além, né? Ele pode ser usado também para palavras mais, frases mais polidas. Ah, eu gostaria que você viesse aqui hoje, né? Você poderia usar também em outros contextos, tá? Mas vamos lá. Nesse contexto aqui é exatamente isso que eu expliquei aqui. É o futuro do pretérito funcionando como o futuro do pretérito mesmo, ó. Os acordos de 1810 foram firmados contra a garantia da Inglaterra de que nenhum governo imposto por Napoleão em Portugal seria reconhecido. Olha só, veja bem, a gente está contando isso aqui em algum momento, obviamente, depois de 1810. Então, ó, os acordos de 1810, lá no passado, foram firmados contra a garantia de que nenhum governo imposto por Napoleão seria reconhecido. Então, veja bem que é a mesma ideia. Em 1810, Inglaterra e Portugal assinaram um acordo para dizer o quê? Ó, a partir de agora, ou seja, daqui para frente, qualquer acordo assinado entre Portugal e Napoleão não vai valer. Então esse aqui é o futuro do pretérito. Beleza? Então quando ele fala que o tempo verbal em que se encontra flexionada a forma verbal seria, indica uma possibilidade futura, isso, só que vislumbrado no passado. Isso, exatamente. Certo? Tá bom? Espero que vocês tenham acertado e que vocês estejam falando aí nesse momento assim, finalmente eu aprendi o que é um futuro do pretérito. Finalmente eu entendi por que o danado do pretérito tem um futuro. Tá bom? Beleza, pessoal? Então vamos lá. E aí com isso, eu só faço uma ressalva aqui para o seguinte. Eu falei com vocês no início desse vídeo. Aqui eu não vou colocar ninguém em grupo de Telegram para colocar vocês lá para poder postar novidade. Não vou colocar, né? Enfim, não vou dizer que eu tenho os pilares de nada aqui, mas eu só peço que se essa aula está sendo proveitosa para vocês, que se vocês estão gostando da aula, que eu estou acrescentando alguma coisa nos seus estudos, que vocês estão aprendendo alguma coisa nova até agora, até o momento, que deixem um comentário aí, né? A forma de vocês ajudarem o canal a permanecer aqui no ar é fazendo comentários, curtindo, fazendo perguntas se tiverem dúvidas, compartilhando esses vídeos, tá? Ficaria muito agradecido se vocês fizessem isso. É a forma que vocês têm para me agradecer, tá? Por eu colocar o vídeo aqui e estar compartilhando com vocês esses conhecimentos. Se vocês aprenderam definitivamente o que é o futuro do pretérito, deixa um comentário aí só assim, ó, Diogo, aprendi, que eu já vou saber
e vou soltar um uhul lá embaixo. Beleza? Vamos lá, vamos voltar aqui, pessoal. Questão, então, número... Opa, aqui é a próxima, né? 13. Vamos lá. Considerando as ideias veiculadas no texto e as relações de coesão nele estabelecidas, julgue o próximo item. A forma pronominal eles é, aqui nesse caso, por eles, né? Se transferiam para o Brasil todos os privilégios. Tá. Então, na opinião deles, né? Beleza. Retoma os acordos de 1810. Aqui nem seria opinião, como eu falei, né? Seria pelo que está escrito deles, né? A partir deles, por meio deles, né? Então, vamos lá. Então, retoma os acordos de 1810. Vamos ver. Os acordos de 1810 foram firmados contra a garantia da Inglaterra de que nenhum governo imposto por Napoleão em Portugal seria reconhecido. Por eles quem, pessoal? Por esses acordos, se transferiam para o Brasil todos os privilégios de que gozavam os ingleses em Portugal. Então, por esses acordos, esse eles, né, por uma questão coesiva, ele retoma os acordos de 1810 e evita que o texto fique enfadonho, que você repita o mesmo sintagma nominal ali, os acordos de 1810, blá, blá, blá. Aí, pelos acordos de 1810 se transferiam. Fica um texto muito infantil, né? Então a gente usa aí recursos coesivos, tá? Então a 13 está corretíssima. Vamos lá, 14. Considerando as ideias veiculadas no texto e as relações de coesão nele estabelecidas, julgue o próximo item. Vamos ver. No trecho, vamos lá, cujas perspectivas comerciais eram bem mais promissoras que as de Portugal. Aqui, Beleza. Último período do texto. O referente da forma pronominal cujas. Pessoal, o que é cujas? Cujas, vou botar aqui. Cujas é um pronome relativo. Tá? Ele é um pronome relativo que retoma o termo antecedente. Ele retoma um termo antecedente, então aqui vai ser se preocupar mais na colônia. Retoma um termo antecedente, ok? E concorda com o termo que vem depois. Então vejam, cujas perspectivas. E retoma um termo antecedente. O cujo, pessoal, ele está sempre relacionado a substantivo. Então, substantivo, né? Mais cujo e variações, cujo, cuja, cujos, cujos, cujas, mais outro substantivo, né? Pode ser assim, tá? E aí, Diogo, pode ter adjetivo aqui? Pode ter outro adjetivo aqui? Pode ter adjetivo nesse meio aí, mas ele retoma um substantivo ou palavra de valor substantivo e concorda com um substantivo ou palavra de valor substantivo que vem posposto a ele, tá? Outra coisa, ele dá a ideia de posse. É só você vir lendo ao contrário. O cachorro cuja pata está quebrado. O cachorro cuja pata é a pata do cachorro. O filme cujo protagonista. O protagonista do filme. Essa que é a ideia do pronome relativo cujo. E outra coisa, nunca admita como correto cujo o, cuja a, cujos os, cujas as. Isso está incorreto. Artigo depois de cujo, não. Beleza? Vamos lá, então. O referente da forma verbal cujas é os ingleses. Então, tá falando que o referente de cujo, pessoal, é os ingleses, os ingleses, tá? Tem problema aqui, né? Vamos lá. Entendendo-se corretamente das relações coesivas do período, que as perspectivas comerciais dos ingleses eram muito mais promissoras que as de Portugal. Pessoal, nada a ver não. Vou apagar aqui. Nada a ver não, olha só. Tudo indica, vamos lá, tudo indica que, negociando esses acordos, o governo português tinha estritamente em vista a continuidade da casa reinante em Portugal, enquanto os ingleses se preocupavam em firmar-se definitivamente na colônia, cujas perspectivas comerciais eram bem mais promissoras que a de Portugal. As perspectivas comerciais de quem, pessoal? Dos ingleses? Não, da colônia.
Da colônia, pô. Beleza? Então, cujo retoma colônia. Então, são as perspectivas da colônia. A colônia, cujas perspectivas. As perspectivas da colônia. Tá? Então, não tem nada a ver com os ingleses. É da colônia. Então, a questão tá 14 errada. Cuidado com cujo, hein? Cujo a galera costuma ter dificuldade. Estude bastante o cujo aí, tá? Vamos lá. 15. No quinto período do primeiro parágrafo, o vocábulo que, em, é que pertencem. Vamos lá sublinhar esse danado aqui. Que, vamos lá, cadê ele? Aqui. É esse aqui. Tá? É um pronome, beleza, que retoma por coesão os termos estado e família. Então, ele retoma por coesão, cadê? Aqui. O estado e família, tá? Mencionados no período imediatamente anterior. Vamos lá, pessoal, vamos ler o trecho. Não existe entre o círculo familiar e o estado uma gradação, mas antes uma descontinuidade e até uma oposição. A indistinção fundamental entre as duas formas é prejuízo romântico que teve os seus adeptos mais entusiastas durante o século XIX. De acordo com esses doutrinadores, agora, o Estado e as suas instituições descenderiam em linha reta e por simples evolução da família. A verdade, bem outra, é que pertencem a ordens diferentes em essência. Pessoal, pensa bem. Aqui, primeira coisa, esse que não é um pronome, tá? Para quem já está mais adiantado, que sabe a diferença entre conjunção integrante e pronome relativo, a gente já vai ver que esse que é uma conjunção integrante. A verdade é essa. A verdade é isso, tá? Então esse que é uma conjunção integrante que inicia aqui uma oração subordinada substantiva predicativa. Isso aqui é uma conjunção integrante. Então esse que não retoma nada. Esse que não retoma ninguém. Essa que é a ideia, tá bom? Primeira coisa, esse que não retoma ninguém. Tudo bem. Aí só por aí já tá errado, tá? Tá, Diogo, mas vamos lá. Se ele não focasse no que, vamos ver. A verdade bem é outra, que pertence. Então tá, quem? Ele está se referindo a quem aqui? Então vamos lá agora, vamos só entender aqui, ó. A verdade é que pertencem a ordens diferentes. Então, pessoal, quem é o referente desse verbo, dessa forma verbal pertencem? Já que esse que não retoma ninguém, quem é o referente da forma verbal pertencem? Né? Vamos lá. De acordo com esses doutrinadores, o Estado e suas instituições. Esse sim, né? É o referente, o Estado. Opa! O Estado e suas instituições. É tudo, né? É tudão. Ó. Então a ideia é essa aqui, ó. O Estado e suas instituições descenderiam em linha reta da família. Beleza. A verdade é bem outra. O Estado e suas instituições pertencem a ordens diferentes. Então, pessoal, primeiro, o que já não retoma ninguém, só por aí a questão já estaria errada. E mais, né? Por uma questão aí de referencial, né? Essa forma verbal pertencem, que vem logo depois do que, ela retoma Estado e suas instituições, e não Estado e família. Então, mais um probleminha aí para vocês, que vocês poderiam enxergar na questão para marcar que realmente ela está errada, tá bom? Então, 15, errado. 16. Julgue o item seguinte acerca das ideias dos aspectos linguísticos do texto precedente. Vamos lá. O futuro do pretérito, falamos dele ainda há pouco, né? Seria, lembra? Empregado na forma verbal descenderiam. Olha o iria aqui, pessoal. Desinência modo temporal do futuro do pretérito, né? E tá aqui, né? Eu vou apagar porque o referente tá ali no mesmo trecho, tá? Eu aproveitei aqui para não ter que colocar duas vezes a mesma coisa. Então, apagando aqui. Ah, beleza. Vamos lá.
Então tá aqui, né? O Estado e suas instituições descenderiam. Tá aqui o futuro do pretérito. No contexto do quarto período do primeiro parágrafo do texto, permite concluir que o autor considera duvidosa a percepção de que o Estado e a família se confundem, o que se confirma na defesa categórica do exato oposto no período seguinte. Vamos por partes, tá, pessoal? Tá? Vamos por partes. Primeira coisa, o futuro do pretérito, a gente viu que ele pode dar uma ideia de futuro, mas em relação ao passado. Ele pode dar uma ideia, como eu falei, de cortesia, né? E ele pode realmente me dar uma ideia de hipótese, de dúvida. Por exemplo, vamos supor que eu esteja tomando um café e aí, sei lá, entrou um colega meu que eu não vejo há anos, né? E aí eu não lembro a idade dele, eu olho, eu tô achando ele meio derrubado, tá meio velhão, eu falo assim, cara, olha lá o Armando, cara. Teria ele uns 55 anos, mas já com cara de 150? Então assim, teria ele uns 55 anos? Vejam que aqui, ó, é uma ideia de dúvida, né? Então eu posso usar o futuro do pretérito para isso também. Teria ele uns 55 anos? Ainda? Derrubado daquele jeito, tá? Então, tudo bem. Quando a gente fala que permite concluir que o autor considera duvidosa a percepção, sim, é exatamente isso. Ó. A instituição fundamental entre as duas formas é prejuízo romântico, que teve os seus adeptos mais entusiastas durante o século XIX. De acordo com esses doutrinadores, o Estado e suas instituições descenderiam em linha reta da família. Então, assim, ó, de acordo com os doutrinadores, os estados e as instituições descenderiam. Vejam que se ele realmente concordasse com isso, ele colocaria assim, ó, de acordo com esses doutrinadores, o Estado e suas famílias descendem em linha reta. Então, assim, ele iria afirmar, né, como uma situação fatual mesmo. Ele fala descenderiam, então ele leva para o hipotético. Então até aqui tá certo. E aí a banca vai dizer que essa consideração duvidosa do autor de que o Estado tem relação direta com a família se confirma na defesa categórica do exato oposto, ou seja, o que ele vai falar de forma oposta, no período seguinte. Então vamos ver. Ó, descendem e por simples evolução da família. Ó, a verdade é bem outra. Opa, a verdade é bem outra. É que pertencem a ordens diferentes em essência. Exatamente, questão certíssima, né? Porque ele fala, primeiro ele levanta a desconfiança, mas os estados e instituições descenderiam em linha reta da evolução da família? Não sei não. Aí ele fala, a verdade é bem outra, rapaz. É que pertencem a ordens diferentes. Então, realmente, ele reforça no período posposto, aí, né, no período seguinte, o período que vem depois, ele reforça essa ideia oposta, essa oposição aí em relação à ideia dos doutrinadores que ele cita no texto. Então, por isso que a questão 16 está certa. Beleza? Vamos lá agora. Seguindo, tá quase acabando, segura aí, mantenha-se firme, tá? Vamos lá, sustenta. Considerando as ideias veiculadas no texto apresentado e seus aspectos linguísticos, julgue o seguinte item. Esse aqui despenha quem prova. Vou falar de novo, esse aqui despenha quem prova. Mais uma vez, pessoal, para quem não me ouviu, para quem tá aí com o vídeo ligado e eu tô falando e a pessoa tá conversando com o cremoso ou com a cremosa e aí não tá prestando atenção. Isso aqui despenha quem prova, vamos lá. Entende-se do texto que há mais de uma relação entre os conceitos de preconceito racial e discriminação racial. Logo, seria apropriado substituir, no primeiro período do primeiro parágrafo, relação por relações. Então, olha só. Primeira coisa, ele está propondo a troca de relação por relações, tá? Estou colocando esse substantivo agora no plural. Por que isso? Porque ele está dizendo que, da leitura do texto, né, entende-se que há mais de uma relação entre os conceitos de preconceito racial e discriminação racial. Então, se há mais de uma relação, há que se falar em relações. Vamos até ler aqui, ó. Embora haja relação entre os conceitos,
racismo difere do preconceito racial e da discriminação racial. Exatamente, né? Até aqui, beleza, porque ele está falando que, pô, se há mais de um conceito, né, eu vou usar relações no lugar de relação. Tranquilo, né? O problema vem agora. Desde que a forma verbal haja fosse flexionado no plural. Aí não, pessoal. Aí não. Esse aqui tem que saber, olha só. Se você tem dúvida disso aqui, você vai voltar para o seu material de teoria e vai ler orações sem sujeito, ok? Orações sem sujeito. Vai lá em orações sem sujeito, tá? Alguns dizem que é o sujeito inexistente, né? Realmente é o sujeito inexistente. Está as orações sem sujeito, tem sujeito inexistente. Você vai ler o seu material teórico de orações sem sujeito. Leia todos os casos de oração sem sujeito, principalmente o caso do verbo haver, no sentido de existir, de ocorrer e de acontecer. O verbo haver, no sentido de existir, de acontecer ou de ocorrer, ele é um verbo impessoal. E como ele é um verbo impessoal, ele fica sempre na terceira pessoa do singular. Então, o verbo haver forma orações sem sujeito quando ele está quando ele está empregado no mesmo sentido de existir e de acontecer e de ocorrer. Nesses casos, o verbo haver ele é impessoal, forma orações sem sujeito e permanece sempre na terceira pessoa do singular, independentemente de vocês colocarem um substantivo atrelado a ele com plural, no plural, melhor dizendo, tá bom? Vamos lá então. Embora haja relação, ficaria da mesma forma, embora haja relações, tá bom? Agora, Diogo, se fosse o verbo existir, se fosse o verbo existir, aí sim seria diferente, porque o verbo existir, ele não é impessoal. O verbo haver, no sentido de existir, é impessoal. Vai ficar na terceira pessoa do singular. O verbo existir, não. O verbo existir é normal, concorda com o seu próprio sujeito. Então, se fosse assim, exista, embora exista relação. Agora, se fosse relações, embora existam relações, que aí ele vai concordar com o sujeito, que aí seria relações e coisa e tal, tá? Agora, quando eu tenho o verbo haver no sentido de existir, que é esse caso aqui, a oração é sem sujeito. Logo, relação ou relações nem é sujeito dessa frase, porque ela não tem sujeito, tá? Nesse caso, para quem está mais adiantado, nos casos em que o verbo haver é empregado no sentido de existir, ele é verbo transitivo direto, tá? E relação aqui nesse caso seria o objeto direto. Agora, se eu usar o verbo existir, aí essa palavra que era o objeto direto do verbo haver, ela é o sujeito, né, do verbo existir. Tudo bem? Tranquilo? Se não lembrou disso aqui, volte no seu material, veja isso, porque isso aqui vai cair na sua prova. De novo, vai cair na sua prova. Fala pro cremoso, pra cremosa assim, só um minutinho que o Diogo tá falando um negócio importante aqui agora. Vai cair na sua prova, beleza? Vamos lá. 18. Julgue o item que se segue relativo aos sentidos e aspectos linguísticos do texto precedente. O sentido, falei isso aqui, o sentido do 16º período, essa aqui foi complicada, pessoal. O cara tinha que contar dentro do texto onde estava o 16º período, tá? É um texto grande. O sentido do 16º período seria mantido caso a conjunção porque, pessoal, geralmente é uma conjunção, ou ela é explicativa ou ela é causal. Tá? Então, geralmente, a gente pode trocar porque por já que, quando ela tem valor causal, né? Visto que, também pode ser. Mais uma, na medida em que. Tudo isso aqui poderia substituir por quê? Na medida em que. Agora, conquanto, eu falei ainda há pouco para vocês, conquanto é um dos sinônimos de embora. Ainda que, por mais que, é uma conjunção de valor concessivo, pessoal. Opa! É uma conjunção, deixa eu voltar aqui, uma conjunção de valor concessivo. Então não pode trocar um porquê, aqui que tem valor causal ou explicativo, por uma conjunção com valor concessivo, tá? Então aqui já está errado. E veja bem, olha só, realmente a relação de causa aqui, ó. Diga ao meu pai que não lhe escrevo, porque nessa carta vai tudo o que é preciso dizer. Ou seja, já que nesta carta
visto que nesta carta vai tudo o que é preciso dizer, então diga a meu pai que eu não lhe escrevo. Ou seja, realmente é uma relação causal aqui, não cabe conquanto é ideia de concessão. Beleza? Então, aqui também está errado. Vamos seguindo aí, questão de número 19, fala assim para nós. Julgue o item que se segue, relativo aos sentidos, mesma coisa. No penúltimo período, a próclise do pronome ser, próclise lembra pronome empregado antes do verbo. É facultativa. Vamos ver se é facultativa, né? Acho muito difícil, vamos lá. Por isso, seria gramaticalmente correto deslocá-lo para logo depois da forma verbal esqueça, fazendo esqueça-se. Vamos lá. O filho e o amigo Graciliano. NB. Mando dizer ao Antônio Panta que guarde todos os meus malhos. Não se esqueça, pessoal, o não é palavra negativa. E a palavra negativa é a primeira que a gente lê, é a primeira que a gente aprende como fator de próclise. Palavras negativas, não, nunca, né? Enfim, ninguém, Flamengo, Corinthians, brincando, tá? Flamengo, Corinthians é substantivo, é só uma piada. Mas assim, palavras negativas, elas atraem o pronome oblíquo átono. Então eu não posso colocar esse ser em posição enclítica. Não esqueça-se, não pode, fica até feio, né? Então não se esqueça, obrigatoriamente tem que estar em posição proclítica. Por isso que a 19 também está errado, uma sequência de errado, né? Também está errada. Vamos ver a 20. Julgue o item que se segue, relativo ao sentido, mesma coisa, mesmo comando. No sentido, acorda-se, está aqui, ó. Acorda-se às 5 da manhã, leva-se o dia lendo, fumando, comendo, é tudo, né? Comendo e rezando. Terceiro período, o termo se classifica-se em ambas as ocorrências, então, deixa eu voltar aqui. O termo se, aqui, né? E aqui, ele classifica-se em ambas as ocorrências como pronome reflexivo. Pessoal, tá errado, tá? Por quê? Para ser pronome reflexivo, tem que estar clara aqui a ideia de que o sujeito é tanto agente quanto paciente de uma ação. Então, por exemplo, eu me cortei com a faca ontem. Ou, usando o ser, que seria o caso aqui, terceira pessoa, João se cortou com a faca. Então, João, que é o sujeito, seria o agente, ele cortou e, ao mesmo tempo, ele foi cortado. Tá certo? Então, a menina se culpa pelo que aconteceu. Ou seja, a menina culpa alguém e esse alguém que recebe a culpa é ela mesma. Então, claramente aqui um valor reflexivo. Agora, aqui não, pessoal. Acorda-se às 5 da manhã. Que valor reflexivo é esse? Não tem. Leva-se o dia lendo. Também não tem. Tá? O que é esse bendito ser, então, nas duas ocorrências, pessoal? É o nosso pronome indeterminador do sujeito. Há também quem chame de índice de indeterminação do sujeito, né? Ou pronome indeterminador do sujeito. Então, é o pronome que indetermina o sujeito. Então, vejam que aqui, claramente, nós temos frases em que o sujeito está indeterminado. Há uma indefinição quanto ao sujeito, o autor da ação. Acorda-se às 5 da manhã naquela casa. Quem acorda? Não sei. Alguém acorda às 5 da manhã naquela casa, mas está indeterminado. Ou seja, o autor da frase ele não quis dizer quem é o sujeito. Ou não sabe, está indeterminado. Leva-se o dia lendo. Quem? Não sei. Alguém, mas está indeterminado. Tá? Então, esses dois seis aí, pessoal, são os índices de indeterminação do sujeito, ou melhor dizendo, prefiro pronome de indeterminação do sujeito, ou pronomes indeterminadores do sujeito, tá? Diogo, então tá errado, né, também. Diogo, não lembro o que é pronome indeterminador do sujeito. Vai ter que no seu material de teoria e ver principalmente as diferenças entre o ser pronome apassivador e o ser pronome indeterminador do sujeito, porque isso vai cair na sua prova, você precisa saber principalmente esses dois valores. E também quando ele tem valor reflexivo, tá bom? 21, vamos lá.
Julgue o item, mesma coisa de sempre, né? No trecho, só se são... Nossa, estranho, né? Só se são umas listas pretas que há em cima da pedra. Mas quem lhe meteu na cabeça que aquilo eram cobras, hein? Oitavo e nono período. O pronome aquilo tem como referente umas listas pretas que há em cima da pedra. Aí, finalmente, uma questão certa. Exatamente, pessoal. Né? Ou seja, ele está falando que assim, ó, aquelas listas pretas lá, aquilo lá é só lista preta em cima da pedra. Não é cobra, não, pô. Quem meteu na sua cabeça que aquilo, ou seja, aquelas listas pretas, são cobras? Ou seja, realmente o aquilo, né, retoma listas pretas, né, que alguém achou que eram cobras. Então, tranquilo, questão certa. 22. Julgue o próximo item, blá. Seriam preservadas as ideias do texto caso a forma verbal representa, vamos lá, vamos achar ela aqui, ó, fosse substituída por significa, eu já vou até escrever aqui. Vamos lá. O comentário geral número 15 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU é claro ao apontar para a necessidade de proteger os ecossistemas, em especial o aquático, contra a poluição, pois ter acesso a uma água poluída não representa de fato o gozo do direito humano à água. Ou seja, ter acesso a uma água poluída não significa, de fato, o gozo do direito humano à água. Ter acesso à água poluída não reflete, de fato, o gozo do direito humano à água. Então, beleza, representar, significar, retratar, refletir, tudo sinônimo, e realmente questão certa. Esse é o tipo de questão, pessoal, que a gente acerta muito mais com o nosso volume de leitura, né? Hábito de leitura mesmo, né? Conhecimento das palavras, enfim, conhecimento do nosso vocabulário, do que de qualquer, né, regra que você saiba ou deixe de saber. Enfim, se não sabe que um é sinônimo do outro, não adianta saber um monte de regra gramatical. Né? Então, o volume de leitura ajuda também. Vamos lá. Julgue o próximo item. Estariam mantidas a correção gramatical e a coerência do texto caso se substituísse a forma verbal valoriza, que está aqui. Deixa eu fazer melhor aqui. Valoriza por valorize. Tá? Então ele quer trocar valoriza por valorize. Vamos lá. Temos alguns probleminhas aqui. Primeira coisa, valoriza, vem do verbo valorizar, né? Valorize também. Valoriza tá no modo indicativo, ou seja, indica um fato. Ah, olha lá, ele valoriza as coisas que conquistou. Um fato, tá? Vejam que se eu mudar para o valorize, esse e aqui nada mais é do que a desinência modo temporal que indica que esse verbo está conjugado no presente do subjuntivo. Então seria uma ideia assim, nossa, pô, fico revoltado, eu espero que um dia ele valorize as coisas que ele conquistou. Vejam que é bem diferente. Olha só que legal, é invejável, ele valoriza as coisas que ele conquistou. Olha a outra frase, eu espero que um dia ele realmente valorize as coisas que ele conquistou. Vejam que o subjuntivo, mais uma vez, ele dá a ideia de hipótese, né? Possibilidade, ou seja, algo que ainda pode acontecer. Valoriza é um fato, tá? Então, vejam que substituir um pelo outro, só por essa explicação breve que eu dei aqui, já está errado, tá? Vamos lá. E nesse ponto, a declaração da quarta cúpula do P7 e o comentário geral, número 15, convergem entre si, pois este último, ou seja, o comentário geral, se refere à preocupação com respeito à cultura e o acesso à água, nas formas tradicionais de uso por comunidades antigas e originárias. O que, ou seja, isso, né, fato que valoriza o componente da independência. Então, esse o que aqui, pessoal, deixa claro que é o que, isso, né? Isso valoriza. Então, tem uma ideia de resumir, né? Enfim, é fato, né? Ou seja, isso valoriza o componente da independência. Eu não posso trocar por valorize. Não faz o menor sentido, tá? Vou sair do fato e vou para hipótese, né? Trocar um fato por uma hipótese, uma noção fatual por uma noção hipotética. Não há condição, tá bom? Então, errado também. Vamos para a penúltima questão. Temos aqui esse bloco com 25, né? Vamos lá. No primeiro período do terceiro parágrafo, a palavra onde
Aqui, cadê o onde? Onde? O mesmo aqui. Onde, que se classifica como conjunção subordinativa. Então, ele fala que onde é conjunção subordinativa. Tá? Lembrando que conjunção subordinativa, pessoal, ou elas são as conjunções subordinativas integrantes, ou são as conjunções subordinativas adverbiais. Esses são os dois grandes grupos de conjunções subordinativas. Ou são as integrantes, que fazem parte das orações subordinadas substantivas, ou são as conjunções subordinativas adverbiais, que obviamente fazem parte das orações subordinadas adverbiais. Tá? Existe um outro grupo de orações subordinadas que não são iniciadas por conjunção, mas sim por pronomes relativos. Quais são? As orações subordinadas adjetivas. Tá bom? Vamos lá. Então, ele fala que é uma conjunção subordinativa, e o onde não é nem conjunção integrante, né? E nem, nesse caso, uma conjunção subordinativa adverbial. E ele fala que introduz uma oração subordinada adverbial e pior aqui, ó, de sentido temporal. Pessoal, só por isso aqui, a gente já conseguiria ter 99% de certeza de que a questão está errada. Porque o onde, ele expressa ideia de lugar. Tá? O onde, inclusive, ele expressa uma ideia de lugar fixo. Então, onde você deixou a chave do carro? Onde está o seu violão? Onde? Em que lugar está? Né? Lá, paradinho. O aonde me dá uma ideia de movimento. Você vai aonde com essas compras? Você vai aonde? Aonde você foi? Né? Então, o onde dá ideia de lugar e não ideia de tempo. Tá? Tempo seria um quando aqui, talvez. Tá? E ele fala que o qual se evidencia pelo segmento no início dos anos 80. Ele tentou fazer uma pegadinha. Já que tem início dos anos 80, a ideia temporal. Não, veja bem. Esse onde, pessoal, o mesmo ocorreu nos Estados Unidos. Onde, ou seja, da ideia de lugar, né? Então, esse onde retoma Estados Unidos. Esse onde tem ideia locativa. Retoma Estados Unidos, tá? Se ele retoma os Estados Unidos, pessoal, ele né, para a prova, você pode chamá-lo assim. Você pode dizer que ele também é um pronome relativo, tá? Eu prefiro chamá-lo de advérbio relativo. Mas não é assim que as gramáticas normativas trazem, não é assim que a gente costuma trabalhar em prova, não é assim que a banca vai trazer. Então, para a banca, tá? Para os seus estudos, para concurso, o onde é um pronome relativo, tá? Que retoma um lugar antecedente, que me dá a ideia de lugar, ok? Da ideia de lugar. E se ele é um pronome relativo, pessoal, e ele não é uma conjunção subordinativa, ele é um pronome relativo, que dá a ideia de lugar e não de tempo, né? Obviamente, a oração que ele inicia, só para dar aqui também, para reforçar essa ideia, é uma oração subordinativa adjetiva, né? Adjetiva. Uma oração subordinada, perdão, adjetiva, tá? Porque ele é um pronome relativo. Beleza? Então, a questão 24 também está errada, tá? Saiba bastante essas noções aí dos pronomes relativos e, principalmente, a ideia do onde e do aonde, né? As diferenças desses dois aí. A última questão, então, dessa nossa primeira aula diz assim: com base na estrutura e no vocabulário do texto precedente, julgue o item que se segue. A correção do texto seria prejudicada caso a forma verbal emergiu, vamos lá, cadê o emergiu? O mesmo ocorreu, aqui emergiu. Ele quer trocar por emergiram, pessoal. Olha só, sempre que você vai trocar um plural por um singular ou vice-versa, já tem grande chance de estar errado, tá? Não dá para ser categórico, por quê? Porque a gente pode estar falando de uma expressão partitiva, que aí você vai ter a possibilidade de concordância no singular ou no plural. Então, por exemplo, um grupo de médicos compareceu, ou um grupo de médicos compareceram. Aqui é facultativo porque eu estou falando de uma expressão partitiva. Então, quando eu falo de expressão partitiva, realmente eu posso empregar ou o singular, né, concordando com o núcleo, a expressão partitiva em si, ou posso concordar com o plural, concordando com esse adjunto adnominal, né, que está no plural, que geralmente acompanha a expressão partitiva. Então, nesse caso, pode.
Agora, se não for esse caso, pessoal, né? E tem outros casos particulares também de concordância que não costumam ser alvo do CESP, tá? Mas assim, tirando esses casos, é muito difícil trocar um singular por um plural. Em questões desse tipo aqui, o que tem que achar? Tem que achar o sujeito do verbo. Achou o sujeito do verbo, procura o núcleo. Achou o núcleo, vocês vão saber se a questão está certa ou errada. Vamos lá. O mesmo aconteceu nos Estados Unidos, onde, olha só, o foco em problemas de literacy ou illiteracy emergiu. Então, o que emergiu? O foco em problemas de literacy e literacy. Então, o foco em problemas de literacy e literacy é o sujeito do verbo emergir. Do verbo emergir. E esse sujeito tem como núcleo qual é a palavra principal, a palavra que não pode faltar, pessoal? Foco. Então, o foco emergiu. Essa que é a ideia. Então, aqui é obrigatório que ele fique no singular. Plural não cabe aqui, né? Então, só que cuidado, hein? É obrigatório que fique no singular, plural não cabe aqui. Aí, cuidado, porque na desatenção, nessa hora, na prova do CESP, o que você faz? Diogo, realmente, o núcleo do sujeito é foco, então o verbo tem que estar no singular, não pode plural, então a questão está errada. Cuidado com isso que o CESP faz muito, pessoal. Você chega ao erro, percebe que está realmente errado no sentido de não pode trocar o singular pelo plural, senão configura erro. Só que olha o comando da questão. A correção do texto seria prejudicada. Então vejam que a questão está afirmando. Realmente seria prejudicada. Ou seja, não pode. Então, por isso, tem que tomar cuidado em questões do CESP. Eu já vi muita gente boa perder, às vezes, a vaga, às vezes por causa de 2 pontos, ou 1 pontinho, ou 3 pontinhos, mas por causa de uma bendita questão que não percebeu que, beleza, é errado trocar um pelo outro, mas a banca está afirmando que realmente é errado. Então, se ela está afirmando que é errado, a questão está certa. Cuidado com essas coisas, essas afirmações do CESP, essas pegadinhas aí, para você não escorregar e não perder a sua vaga, deixar de gabaritar a sua prova de língua portuguesa num concurso aí que você for fazer, tá? Então, eu agradeço para quem assistiu até o final. Se você gostou, inscreva-se no canal. Estou sempre postando aqui novas aulas de correção de questões de bancas diversas. Estamos começando essa aqui do Sebrasp, né? Vamos começar também da VUNESP e já temos aí caminhando a da IBFC. Tranquilo? Então, se você gostou, mais uma vez, a forma de você me agradecer, manter o canal funcionando, deixar um comentário, participa, deixa um joia, enfim, compartilha e se inscreva no canal, tá? Vai ser um prazer ter vocês aqui. Um abraço, até a próxima aula, tudo de bom, bons estudos. Tchau, tchau.